Então você vai pedir para ele ler O Abento e o Espinheiro. O Abento e o Espinheiro discutiam. Disse o Abento: Sim, sou muito bonito, esbelto e alto. Sirvo para construir as naves e os tetos da igreja. Como é que tu, enfesado espinheiro, tens a ousadia de te comparar comigo? Respondeu o espinheiro: Se te lembrasse dos machados e das serras que te hão de cortar, gostaria mesmo de ser como eu. Aqui nesse texto, o que que nós vamos trabalhar? Porque é importante que a gente, é muito importante você trabalhar aqui agora uma interpretação oral. Sabe o que que é um abento? Você sabe o que que é um espinheiro? Você sabe, o que que é uma nave, quando ele fala uma nave da igreja? Que nave que ele está se referindo? Então, é importante você trazer isso. Se possível, até fazer o uso do dicionário, não tem problema nenhum. Você pode, né, fazer o uso do dicionário aí, que é importante, ok? E aí você vai discutir com ele. Você vai falar: olha, o abeto, ele é é um pinheiro. Já o espinheiro, ele é uma árvore toda cheia de espinho, né? E o que que ele quis dizer aqui, né? Se tu te lembrasses do machado e das serras que te hão de cortar, gostaria de ser como eu. Por que que ele fala que quer ser como ele, né? O abeto ia gostar de ser como ele. E aí você vai trabalhando toda essa questão aí de interpretação do texto, certo? Outra coisa, depois que você trabalhou a interpretação, você marca lá o texto, marca quantos minutos ele leu, aí você vai trabalhar as palavras separadas. Você pode trabalhar aqui, ó, como listas de palavras. Se você quiser também, você pode, quando é para o teste de fluência, eu não trabalho antes as palavras, mas existe casos que você pode trabalhar antes a lista de palavras para que quando ele for lá para a hora da leitura, ele se sentir um pouco mais seguro e desenvolver um pouco melhor. Então, aqui, ó, tem as palavras, ele vai ler para você, você pode marcar o tempo aqui embaixo de quanto tempo ele gastou cada coluna dessa, e também tem as pseudo-palavras. Olha lá, nava, tifos, deja, né? Nada disso aqui existe, mas é só para a gente mesmo perceber essa leitura. Ele está lendo mesmo, ou ele só, vamos dizer assim, decorou a palavra toda? Aí você pode pegar essa parte aqui, ó, trabalhei as palavras soltas, fiz a leitura novamente, vi que ele melhorou, mas ainda precisa melhorar. Ele já lê as palavras bem, mas ele não está lendo, prof, as frases. Na hora que vai juntar para fazer as frases, nossa, vira um bolado. Aí você vai trabalhar as frases. Você pode ditar as frases, olha, recortar esses papelzinhos aqui e montar a ordem, pedir para ele, né? Aí você vai estar trabalhando a memória, memória de curto e de longo prazo. Importantíssimo para a língua portuguesa, tá bom? E para qualquer disciplina, porque depois ele vai precisar para matemática, para todas as outras. Mas aí aqui nós estamos trabalhando a memória. Aqui você está trabalhando a fluência, a prosódia, a velocidade, você está trabalhando e também está trabalhando a memória, tá? Ju, por que que a memória é tão importante para as crianças? A gente trabalhar essa memória de curto e de longo prazo. Porque eles não vão ler só textos curtinhos, eles vão ler textos maiores. Você, assim como eu, já deve ter passado por uma prova de concurso que você leu, 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 e aí a gente chega lá no final, a gente fala, meu Deus, o que que aconteceu? Né? Eu já nem lembro o que estava escrito lá no primeiro parágrafo do texto. E aí as questões enormes. Por quê? Porque nós não fomos ensinados, nós não fomos treinados a trabalhar a nossa memória de curto e de longo prazo. Né? Então, a de curto prazo é aquela memória que logo vai ser jogada fora. E a de longo prazo é aquela memória que nós vamos guardar e vamos reter para o resto da nossa vida. Você vai perguntar para uma criança o que que é um fonema, ele vai falar, é o som da letra. Guardou, ele não vai esquecer nunca mais. E aí aqui você tem várias formas de trabalhar as frases. A primeira dela é você
Recortar isso daqui, entregar para a criança e pedir para ela, conforme você for lendo, né? Olha, você embaralha tudo, aí você fala assim, o abento e o espinheiro. Aí ele tem que procurar lá na lista de palavra dele e colocar lá em primeiro lugar o abento e o espinheiro. O abento e o espinheiro discutiam. E aí assim e você vai fazendo. Outra forma que você pode fazer é, depois que você fez várias vezes isso, você trabalhar mesmo a escrita. Vou ditar para você e agora você vai escrever, né? Ou você vai ter que fazer de memória, o Abento e o Espinheiro, né? E aí ele vai fazer de memória mesmo. Isso aqui, ó, é um treino muito importante. Muitas professoras não dão valor a esse tipo de atividade, mas é uma atividade que deveria ser feita, deveria ser enviada para casa. Pode fazer que vocês vão colher frutos muito promissor, desse tipo de atividade que trabalha a memória, tá? Ju, mas olha, tentei ler o texto com meu aluno, não deu certo. Por quê? Porque, Ju, ele leu assim, ó, o, a, b, to, e, o, espinheiro. Se ele leu dessa forma, como um robozinho, soletrando cada uma das palavras, não tem jeito. Você vai ter que voltar para uma etapa anterior. Qual que é essa etapa? Você trabalhar a sílaba, tá? Trabalhar a sílaba mesmo. Pegar isso, essa folhinha que eu igual eu tô mostrando aqui para você e trabalhar a sílaba. Tá, co, bi, pi, le, ju, xô. Aí você pode trabalhar com móvel, alfabeto móvel, se você tem algum tipo de outras letras ou, né, diferente que você queira trabalhar, você pode trabalhar. Mas aí é trabalhar as sílabas. Isso aí você pode fazer todos os dias. O aluno chegou no seu espaço, trabalhar as sílabas. Ju, mas ele não reconhece a sílaba. E agora? Vamos trabalhar o alfabeto e o som do alfabeto, tá? Uma coisa importante. Antes eu trabalhava assim, sempre muito ligado. Mas como o som e a letra. Quando eu começo aqui com os pequenos, eu trabalho assim, o som e a letra. Mas normalmente, como a gente é um reforço, a gente já pega os alunos e eles já reconhecem o alfabeto. Alguns, outros não. Se você pedir para ele pôr em ordem, ele não vai conseguir. Se você pedir para ele eh, colocar em ordem aqui, arrumar na ordem correta, ele não vai conseguir. Ele sabe cantar. Cantar não é a mesma coisa que colocar em ordem, de perceber, de fazer mesmo. É importante ele cantar? Não tem problema nenhum se o aluno cantar aí as musiquinhas do alfabeto, não tem problema. Mas ele precisa reconhecer e saber cada uma delas, tá? Isso é importante. Então, fica a dica aí. Nesse caso aqui, o nosso aluno só está silabando, então nós vamos, né, não está conseguindo ler a palavra casa, caco, copo. Então, ele não faz copo, né? Ele não faz essa leitura fluidinha. Então, você vai trabalhar a sílaba com ele. Pode trabalhar todos os dias, uns 5, 10 minutinhos, faz a leitura ali de uns 3, 4 flashcards de sílabas misturadas e vai fazer a atividade do dia, ok? Aqui, ó, eu tô deixando para vocês, acredito eu que todas as sílabas, tá bom? E é isso. Por hoje, a nossa aula termina aqui. Se for possível, conte-nos como vai ser a sua experiência com o nosso material. Tá aí o nosso Instagram, tá bom? Se você quiser, entra lá, deixa o seu comentário, faça perguntas e também o nosso WhatsApp, caso você queira entrar em contato, você pode clicar aí. O link desse material está aqui embaixo na descrição. Esse material é gratuito. Uma boa aula para você e até mais.